início no México a taxação, né, de bebidas açucaradas, né? E nós tivemos na revista Lancet, né, uma série onde lançou 2 artigos, né, falando, né, da importância da taxação aí de bebidas açucaradas, né? Então a gente tem também a gente teve uma transição dos determinantes ambientais, né, de saúde para os determinantes comerciais da saúde, né? Então a gente tem grandes empresas bilionárias que vendem, né, essas bebidas aí açucaradas, né, esses alimentos ultraprocessados, e é difícil a gente combater isso, né? Então é importante que a gente ter em mente que existem essas políticas, né? México começou a taxar bebidas açucaradas, né? Agora que está começando a sair os trabalhos, né, do impacto disso como política pública, né? E, né, no Brasil a gente vê que a cárie dentária, né, a experiência de cárie, né, dentária, ela vem diminuindo na população brasileira, né? Então tem alguns trabalhos, né, publicados em alguns periódicos, né, por exemplo, como a Caries Research, né, a Community Dentistry, que mostra que a cárie vem diminuindo, né? E um dos fatores principais para esse declínio da cárie é o fluoreto na pasta de dente e o flúor na água de abastecimento público, né? Mas um ponto, né, que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa nessa redução, no declínio aí da cárie ao longo aí do tempo, é que a cárie ela está se concentrando em grupos mais vulneráveis e ela está caindo, né, em indivíduos, por exemplo, que a gente tem uma maior renda em indivíduos que se autodeclaram brancos, por exemplo, né? Então ela diminuiu em grupos socioeconômicos mais privilegiados aí no Brasil, né? E continua alta, né, em grupos mais vulneráveis, que é o grupo que a gente tem que focar quando a gente pensa aí nas políticas públicas, né? O que são grupos mais vulneráveis? De menor renda, né? E que, né, se a gente vê a questão racial no Brasil, os que se autodeclaram ali indígenas e negros, né? Que são os pardos e os pretos. Aqui só uma figurinha para a gente ilustrar, né? Que em 1980, o índice CPOD, né, nos levantamentos nacionais, ele era 7,3, né, era muito alto ali no começo, né? E em 85 foi para 6,7, né? E coincidentemente com a política de fluoretação das águas de abastecimento público e a adição do fluoreto na pasta de dente, isso a partir de 1988 acabou declinando, né? E aí nós temos o levantamento nacional de 1996, né, que mostra o CPOD aos 12 anos de idade de 3,1, depois em 2003 aos 12 anos 2,8 e em 2010 2,1. E agora nós temos os resultados, né, do Brasil, do SB Brasil 2020, que esse CPOD aos 12 anos ele caiu no território nacional de 2,1 para 1,7, né? Então a gente tem uma redução, reduziu um pouquinho, mas ainda a gente tem, né, uma grande concentração da doença cárie em grupos aí mais vulneráveis, tá? Então a OMS, né, classifica, né, os países com a prevalência de cárie na população ou muito baixa, que vai de 0 a 1,1, ou, né, baixa de 1,2 a 2,6 e média 2,7 a 4,4. O Brasil ele se encontra aqui aos 12 anos na prevalência aqui baixa, né, de cárie dentária, né? Estamos numa média nacional de aproximadamente aí 1,7, né? E aí, né, a gente vem com a pergunta, né, como que a gente planeja, né, um serviço aí de saúde bucal, né, no ambiente escolar e como que a gente aproxima, né, as nossas unidades de saúde dentro do território aí escolar. Qual que é o primeiro passo que eu preciso, né, para fazer um planejamento em saúde bucal? Eu preciso de dados para fazer esse planejamento, né? Sem dado, a gente não consegue fazer um planejamento dos atendimentos, né, que a gente precisa realizar na nossa escola, que está mais próxima aí da nossa unidade aí de saúde, né? Então, eu fui dentista, né, também da atenção primária, né? Trabalhei em Guarulhos, tá? Onde tem bem próximo do aeroporto, né, de Guarulhos, é uma comunidade, fiquei numa unidade de saúde onde tinha uma comunidade bem
vulnerável, né? E um dos pontos, né? Que a gente fazia para planejar, a gente precisava saber inicialmente quem eram as crianças, né? Quem eram os escolares que tinham, né, a doença CARI para a gente poder chamar aí para o atendimento, né? E aí nisso como que a gente está fazendo, que eu vou me basear a palestra aqui para para ampliar, né, essa reflexão aí com vocês, né? E depois a gente deixa um tempinho aí para perguntas, né, para a gente discutir o que o Ministério está preconizando e como que a gente pode fazer isso dentro do nosso território. Mas o que eu preciso? Primeiramente, eu preciso de dados. E da onde vem esse dado? Esse dado vem provavelmente ou de dados de atendimento, né? Então eu tenho tantos atendimentos, né? Tantas restaurações, tantas extrações, né, de dentes, né? Então eu posso usar esses dados de atendimento para fazer esse planejamento. E aí eu tenho um perfil de como que está a minha população em relação às necessidades ali de saúde bucal, ou eu posso ter dados, né, de levantamentos epidemiológicos em escolares, né? E aí, né, eu preciso, né, fazer uma reflexão aqui de como que a gente usa esses dados epidemiológicos para a gente planejar aí os atendimentos, tá? Então, só para dar um contexto aí para vocês, né, no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma população aí de aproximadamente aí 6 milhões de habitantes, né, divididas aqui em algumas regiões, né? Não sei nem se esse mapa aqui está certo em relação à divisão aí regional, né? Mas o que a gente tem, né, do índice de experiência de cárie, né, o índice CEOD no Brasil, né? Então foi apresentado, né, lá naquele evento que teve comemorativo, né, dos 20 anos do programa Brasil Sorridente, né? Onde cada estado tem o seu índice CEOD, né? O Mato Grosso do Sul está 1,9, né? E o estado aqui do Rio de Janeiro, né, está em 1,7 o índice COD, tá? Aos 5 anos de idade, tá? E o índice CPOD, né, que a média aí nacional está entre 1,7, né, 1,8, o estado do Rio de Janeiro está 1,2, né? Então, que isso significa na prática, gente? É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Por que a gente precisa desses levantamentos epidemiológicos para a gente fazer aí os nossos planejamentos, tá? Pegando dados aqui do IBGE, né, no estado do Rio de Janeiro, eu tenho aproximadamente 400 mil crianças de 5 a 9 anos aí de idade, né? Se eu pegar esse índice aqui, ó, médio do CEOD de 1,7, que isso significa, gente? Isso significa que eu tenho 680 mil dentes, em média, aí, com experiência de cárie nessa dentição aí descido, né? Estou fazendo uma continha assim de mesa de bar, assim, bem aproximativa, né? Não é esse número exato, mas ele gira em torno disso, né? Então, temos muitos dentes aí com experiência de cárie no estado, né? E se eu pegar a faixa etária aí de 10 a 14 anos, que está próxima aí dos 12 anos de idade, onde eu tenho um índice CPOD de 1,2, que isso significa na prática? Que eu tenho 420 mil dentes com experiência de cárie. Será que o meu serviço dá conta, né, de tanto atendimento assim? Então, que a gente tem aí, né, no Rio de Janeiro em relação a equipes? Nós temos, né, dado de dezembro aí de 2023, 1.376 equipes numa cobertura de 27,7%. Ou seja, se eu considerar só essas duas faixas etárias que eu peguei aqui para vocês, né, claro que isso entra adulto, idoso, né? Entra todo mundo. Mas se eu fosse pegar aqui só essas duas faixas etárias, que são as faixas aí que temos as crianças e os adolescentes no ambiente, né, escolar, né? Nós teríamos, fora descoberto pelo serviço, aproximadamente 207.750 pessoas descobertas, né? Então, a gente tem que entender o nosso contexto para fazer um pouquinho desse planejamento das nossas ações, né, em saúde bucal. E por que fazer o levantamento epidemiológico é importante? Porque se eu sei o CPOD
ou o CEOD da minha escola, da escola que está perto da minha unidade de saúde, eu consigo saber e estimar mais ou menos, né, aproximadamente quantos dentes, né, e quantas crianças eu teria com experiência de cárie que eu precisaria chamar, né, essas crianças para dentro aí do meu serviço, fazer o acolhimento, né, e fazer aí o tratamento, tá? E aí, né, como que eu coleto dados, né, de saúde bucal, tá? Então eu vou passar para vocês agora um pouquinho da nossa experiência que a gente tem feito, né, em Mato Grosso do Sul e as fichas do que o Ministério da Saúde está preconizando aí para vocês, tá? Então, hoje, né, no contexto aqui de Mato Grosso do Sul, como que a gente faz esse planejamento? Então, nós temos aqui parcerias, né, com a Secretaria de Estado da Saúde também, né, onde a gente tem um software, né? O software chama SBMS, ele está nesse site aqui, tá? E o que, que a gente faz com esse software? A gente não usa papel para fazer o levantamento epidemiológico, né? Então, tudo é feito com o celular. Basta ter um celular com acesso à internet, né? Então, a gente cadastra, né, as equipes, cadastra as escolas, e para cada escola a gente vai ter um valor, né, de CPOD para a gente planejar aí esse serviço. Então, primeiro, o dentista acessa, né, o software ali, né? Então, ele, pelo e-mail e pela senha que ele cadastrou, ele vai ter um login, né? E aí ele vai ter acesso a fazer o exame epidemiológico, né? Cadastrando aquela criança, aquele adolescente da escola, e também a possibilidade, né, de fazer uma avaliação socioeconômica. Por que da avaliação socioeconômica? Porque às vezes eu preciso saber e direcionar as minhas estratégias para um público específico, né, de menor renda, os que se autodeclaram, por exemplo, os pardos e pretos, né, que é a população aí maior, né, mais concentrada aqui no Brasil, que são os negros, né? Então, aí eu consigo, através, cruzando os dados socioeconômicos com os levantamentos, eu consigo saber qual é o CPOD para cada tipo de público, né? Em termos de renda, né, classe social ou classificação aí racial, tá? E aí eu faço o cadastro do paciente com o número SUS, né? Então, o número SUS tem a cidade, a escola, né? E aí eu cadastro o paciente e aí eu já faço o exame epidemiológico. O exame é super simples, né? Em 2 minutos a gente consegue já lançar os dados e aí eu não preciso ficar passando isso para a planilha, né? Ficar passando isso para o papel para depois calcular o índice CPOD, né? Então, por dente, né, a gente vai preenchendo, né? Então a gente vai por quadrante 1, 2, 3 e 4. Se o dente é permanente, né, ele fica lá normal, né? Se o dente for de leite, basta só colocar aqui apertar nesse botãozinho aqui, e aí a gente sabe também qual que é o CPLD por dente permanente ou por dente decíduo, e fica super fácil, né? A nossa coleta, né? E isso permite que eu faça o quê? Que eu faça gráficos automatizados, né? Então, a partir do momento que eu tenho aquele município onde eu coletei os dados dentro daquela escola, por cidade eu já sei qual que é o índice CPOD, ou por superfície, ou pela unidade, pelo dente, né? E aí eu já consigo automatizar, né? Consigo saber por município qual que é a porcentagem de crianças livres, né? De cárie, e aí fica mais fácil a gente fazer esse planejamento, a gente já sabe exatamente o número de crianças que a gente precisaria colocar aí para atendimento, né? Então, por que eu preciso desses dados bucais? Porque eu preciso calcular, preciso saber quais que são os índices, né, que eu vou utilizar para fazer aí o meu planejamento, né? O primeiro e o mais utilizado é o CPOD, né? Então é um índice que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, né? Nós temos outros índices, né, que é o ICEDAS, que aí, além de calcular o CPOD, eu consigo calcular a cárie que está inativa, né, que é a mancha branca, né, mas para isso eu preciso de um exame um pouco mais diferenciado, que às vezes, no contexto da nossa escola, né, quando a gente vai na escola para fazer esse exame, às vezes a gente não consegue. Por quê? Preciso de iluminação, preciso secar a estrutura dentária para poder visualizar a mancha branca. E aí fica um pouquinho mais difícil aí trabalhar, né, com esse índice. E um outro índice que também foi utilizado nas coletas aí do SB Brasil 2020 é o índice PUFA,
que mede a gravidade da cárie dentária não tratada. Por que é bom eu conhecer esse índice? Porque através desse índice eu sei exatamente quantos dentes têm exposição pulpar e quantos dentes eu preciso, por exemplo, fazer algum acesso endodôntico, tá? Então, o CPOD, se eu uso o CPOD sozinho, eu não sei quem precisa de tratamento endodôntico ou não. Agora, se eu uso o CPOD em conjunto com esse índice PUFA, eu consigo saber exatamente qual que é a gravidade da cárie dentária e se aquele dente gerou uma exposição aí pulpar, onde eu precisaria de um acesso endodôntico, e aí eu consigo planejar até os meus serviços melhor, né? Ou até extrair aquele dente que já está numa condição, né, ruim, tá? Então, o que é esse índice PUFA? Né? Muitos dentistas aí não conhecem, né? Então a gente para um pouquinho aqui para explicar, né? O que a gente olha, né, no índice PUFA? Eu olho se aquele dente tem exposição pulpar, se tem presença de ulceração, se tem fístula, né? Ou se tem abscesso. São 4 pontos que eu avalio em cada dente. E dentro do software, né, quando a gente já coloca que aquele dente tem cariado, ele já abre a opção, o PUF é positivo, né, a exposição pulpar, é ulceração, é fístula, é abscesso, aí fica muito mais fácil aí o nosso planejamento. Esse é o exemplo, né, desse artigo, né, que ele mostra, né, o que é o PUFA, o que é a exposição pulpar, né? Então aqui, por exemplo, são exemplos aí de PUFA positivo, onde eu tenho exposição pulpar, né? Aqui é exemplo da ulceração, onde eu tenho, né, a exposição pulpar, mas eu já tenho lesão tecidual, eu tenho ulceração ali na gengiva. Alguém tem alguma dúvida? Eu ouvi alguns sons aqui. Se tiver, né, a gente também pode parar e responder, tá bom? Aqui é a presença de fístula, onde eu tenho aqui o meu pus aqui localizado na região. Além de ter o acesso pulpar, eu já tenho também a presença da fístula. E aqui é quando eu já tenho um abscesso aqui, né? Já tenho um abaulamento ali, né, de tecido ósseo, né? Então esse índice é bom por quê? Porque eu consigo saber exatamente na minha escola quantos necessitam de tratamento endodôntico, quantos que eu vou ter que referenciar isso para o centro de especialidades odontológicas, por exemplo, entendeu? E aí eu consigo planejar aí os meus serviços. Só com o CPOD eu não conseguiria fazer esse planejamento em relação a dentes que tenham exposição pulpar, né? Por quê? Porque o CPOD eu só vou olhar se ele está cariado ou não. Com o PUFA, eu já consigo ver o quanto desses dentes tem exposição pulpar que necessita aí de uma abordagem endodôntica, no caso, tá? Então, por isso que é importante, né? Então, o PUFA, ele complementa as ações frente ao planejamento aí de saúde bucal. E ele é um índice que foi coletado aí, né, no SB Brasil 2020, né? Então, todas as cidades que coletaram, a gente vai ter uma ideia de como que está a exposição pulpar, né, dos dentes afetados aí pela cárie, né? E por que isso aí, né, é importante, né? Através da fórmula do PUF, a gente consegue saber quantos indivíduos, né, com cárie não tratada tem envolvimento pulpar. Ele é super simples, né? O PUF aqui com letra maiúscula é nos dentes permanentes, mais o PUFIN aqui, que é o dos dentes descidos, né? Eu divido isso por todos os dentes permanentes e os dentes descidos, vezes 100, eu sei a porcentagem de indivíduos que têm exposição pulpar, tá? Então é super simples, né? E é um dado que é super simples também de ser coletado, né? Basta nós, dentistas, olharmos o dente, a gente já tem mais ou menos uma noção se tem envolvimento pulpar ou não. Claro que algumas lesões a gente não consegue definir, mas a gente já tem uma noção aí, né, do que precisaria de tratamento endodôntico, né? O CPOD nada mais é do que o número de dentes cariados, perdidos, obturados, né? A gente calcula ele tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, né? E ele tem sido o índice mais utilizado aí nas pesquisas populacionais, né? Então, o índice CPOD com o índice PUFA, eu diria que a gente tem um bom arsenal para fazer o nosso planejamento das ações de saúde bucal nos nossos aí escolares, né? E
o CPOD nada mais do que mede a experiência aí de cárie, né, do indivíduo. E ele também pode ser coletado na unidade do dente ou na unidade da superfície, né? Se ele é coletado na unidade da superfície, a gente sabe quantas superfícies foram, né, afetadas aí pela cárie dentária, tá? O que o SB Brasil coletou foi com a unidade dentária, né? Então, essa média aí no Rio de Janeiro, que é 1,7 para crianças de 5 anos e 1,2 para adolescentes de 12 anos, né? A unidade é o dente, né? E não é a superfície. Ou seja, em um único dente cariado, a gente pode ter ou uma superfície só cariada ou várias superfícies cariadas, né? Isso não dá para saber porque a unidade de coleta no SV Brasil foi em 2020. Em Mato Grosso do Sul, a gente usa a unidade de coleta à superfície. Então, a gente sabe exatamente o número de superfícies cariadas e o número de dentes cariados. Né? Então, consigo trabalhar, né, por dente ou por superfície. Como nas publicações científicas a gente usa mais a unidade do dente, a gente acaba usando aí mais a unidade aí dentária. Né? E aí, né, vou dar aqui dois exemplos, né, aqui para vocês, porque não necessariamente o valor do CPOD reflete a nossa necessidade, a necessidade que aquele paciente está tendo de usar o serviço, né, o nosso serviço aí de saúde bucal, né? Porque, por exemplo, aqui, eu posso ter um indivíduo A aqui com CPOD 15, né? Mas o índice cariado dele é 0, perdido 1 e obturado 14. Ou seja, esse CPOD 15 desse indivíduo A é um indivíduo que ele provavelmente já teve acesso e já fez praticamente todas as restaurações ali que ele precisava, né? Ele perdeu um dente, mas todos os outros dentes que tinham experiência de cárie foram restaurados, né? Então nós temos o obturado aqui igual a 14. Então, não necessariamente, do ponto de vista de saúde pública, né, o índice CPOD maior é o indivíduo que mais precisa do atendimento. Muito pelo contrário. Se a gente analisar aqui o indivíduo B, ele tem um CPOD 3, tá? Só que ó, ele tem um perdido, nenhum obturado e 2 dentes cariados. Então a pergunta que eu faço aqui, né? Qual desses indivíduos o Serviço de Saúde Pública deve priorizar o acolhimento para fazer o tratamento? Provavelmente o indivíduo B que tem uma necessidade, né? Ele está com 2 dentes cariados, a gente não tem a informação do PUF aqui, se tem exposição pulpar ou não, mas provavelmente esse indivíduo B, né, que tem um CPOD menor, mas ele tem uma necessidade de atendimento maior, né? O serviço deveria dar classificar o risco desse indivíduo como um indivíduo prioritário para acessar os nossos serviços de saúde bucal. E por que o CPOD é importante? Por que fazer levantamentos epidemiológicos nas escolas é importante? Porque a gente consegue ter uma noção de quem precisa e quem não precisa, e quem pode esperar para fazer aí o tratamento, né? Então, né, a mensagem aqui que eu deixo aqui é importante a gente analisar o CPOD, mas analisar esse CPOD estratificado, né? Então, quantos dentes cariados, né? Quantos dentes perdidos e quantos obturados a gente tem, né? Porque se eu analiso o CPOD no índice cheio, né? Eu vou ter a noção de dentes com experiência de cárie, que foi os primeiros slides que eu mostrei para vocês lá. Se eu não sei qual que é a necessidade, qual que é o número de dentes cariados, né, estratificado, eu não sei qual que é a necessidade aí do meu, né, planejamento e quem que eu preciso dar prioridade, tá? Então isso tem que ficar claro quando a gente pensa aí, né, em CPOD, tá? Então eu tenho que analisar ele, mas tenho que analisar ele estratificado para poder ver quem tem maior risco e quem precisa de um tratamento aí, talvez de urgência um pouco mais prioritário, né? Então isso é importante quando a gente também pensa nos levantamentos aí epidemiológicos, né? E como que eu faço esse planejamento dos serviços de saúde bucal? Então, com os dados desses levantamentos ou dos dados dos atendimentos, né, eu consigo fazer o quê? Traçar o perfil de cada escola, eu consigo planejar
quem deve ser encaminhado para o serviço e consigo traçar quais são as estratégias, né, de atendimento que eu precisaria fazer aí para poder dar, né, para poder zerar, por exemplo, aquela escola e dar atendimento para os que mais precisam. Então eu preciso, né, desses dados para poder fazer um bom planejamento aí de saúde bucal. Senão, o que acontece? A gente vai ficar, né, dando murro em ponta de faca, né? Então, se eu não sei qual que é a minha necessidade, eu vou na escola, eu vou pegar uma sala, aí vai vir um monte, né, de criança que precisa. Aí depois vou pegar outra sala, vou criar um contexto dentro da escola que às vezes não está planejado, e isso pode dificultar a nossa ação ali, né, dentro daquela escola, né? Muitos pais, né, às vezes a gente vai numa escola, numa cidade, a outra escola já reclama que a gente não foi na outra escola, entendeu? Então, para isso que eu preciso desses dados para fazer um planejamento um pouquinho mais próximo, tanto dos diretores, né, dos professores, quanto das famílias também, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Pessoal, com escolas assim com 100 alunos, porque o número 100, assim, ele vai dar uma noção aí, vai ser mais fácil a gente entender, né? Claro que a gente tem escolas com 500, 600 alunos, né? Mas vamos imaginar aqui escolas com 100 alunos, né? E vamos imaginar que a gente tenha, né? Qual é o CPOD daquela escola? Então, por exemplo, na escola A, eu tenho o CPOD 3, ou seja, eu tenho uma média aí, 2 dentes cariados, 0 perdido, e um obturado. O que significa esse CPOD3 numa escola com 100 alunos, tá? Que eu tenho quantos dentes aqui com experiência de cárie? 300, tá? Mas quantos dentes cariados, né, que necessita de tratamento? 200, tá? Às vezes, né, esses 200 cariados pode estar mais concentrado em algumas crianças e não nas 200 crianças, né? Mas aqui, se eu tenho CPOD3, eu tenho 200 dentes cariados nessa escola com 100 alunos. Então, ou seja, na média eu tenho 2 dentes cariados por aluno naquela escola. E isso faz com que eu me planeje para fazer esses atendimentos desses escolares, tá? Por exemplo, na escola B, eu tenho o CPOD 2, onde o índice médio cariado é meio, perdido é 1, obturado é meio. Ou seja, eu tenho 200 aqui dentes com experiência de cárie, tá? Nesses 100 alunos. E como eu tenho o índice C de 0,5, significa que eu tenho 50 dentes cariados, tá? Então eu preciso dar uma atenção aí especial para essas crianças que concentram aí esses dentes cariados que precisam do atendimento mais prioritário, tá? E numa escola C, com o CPOD1, eu tenho 100 dentes com experiência de cárie, mas aqui, ó, tenho metade desses perdidos e metade desses já obturados. Ou seja, nessa escola eu não tenho nenhum dente que eu precise fazer uma intervenção prioritária, tá? Então, por que é importante eu conhecer o CPOD? Porque eu consigo planejar quantos dentes, qual que é a minha necessidade, como que vai ser o meu agendamento dessas crianças, como que eu vou me planejar aí ao longo do tempo para zerar aquela escola, zerar o atendimento daquela escola, o que eu vou precisar fazer para melhorar as ações coletivas dentro daquela escola, né? Então, eu sei que talvez aqui, por exemplo, na escola C, eu tenho, às vezes, ela zerada no atendimento, o que eu preciso fazer ali? Só manter ali os procedimentos aí coletivos, tá? E aí, a partir disso, compete à equipe fazer o quê, né? Então, vou dar alguns exemplos, né, de pontos que a gente teve uma reunião com o Ministério, né, num encontro que a gente teve de gestores de saúde bucal aqui em Mato Grosso do Sul, né? Muitos dentistas, por exemplo, né, na hora de fazer o ART, né, eles questionaram a biossegurança, né, do procedimento quando eu vou na escola lá para fazer, né? E, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, né, agora aqui no nosso contexto, a vigilância sanitária tem, né, olhado a questão, ela olha a questão do consultório particular diferente ali do consultório público, né? Então, esses dentistas começaram a reclamar, vou ter que fazer o ART lá na escola, né? E isso virou uma discussão, né? O que o Ministério preconiza em relação a isso?
você pode fazer na escola, a técnica tem biossegurança, ela é adequada, ela é comprovada cientificamente, mas os dentistas que não quiserem fazer o procedimento do ART, por exemplo, dentro da escola, né, para poder fazer uma adequação de meio em relação à saúde bucal, pode levar para o atendimento clínico dentro da unidade de saúde, né? Então, ficou pactuado com o Ministério, né, dentro do nosso contexto de Mato Grosso do Sul, que os dentistas que não quiserem fazer esse atendimento dentro da escola, com a RT, pode fazer isso dentro do consultório odontológico, não teria problema nenhum, né? Mas sabendo desses levantamentos, sabendo do levantamento, sabendo da necessidade, o dentista consegue planejar quantos alunos ele consegue agendar por período, né, dentro de um determinado período de tempo. Tá? Então fica mais fácil eu fazer o planejamento quando eu sei qual que é a minha necessidade, né, qual que é exatamente o que eu vou precisar atuar naquela escola. Tá? Eu consigo saber, né, já tem vários estudos, eu consigo saber quantas pessoas vão faltar. A gente tem dados do PIMAC-CEL, né? Aproximadamente a gente tem 30% de absenteísmo, que é falta, né, do paciente na sua consulta odontológica. Sendo mais preciso, é 27, 28%, né? Mas aproximadamente 30%, ou seja, 3 em cada 10 dos que eu agendar no consultório vai faltar. Então a gente tem que pensar, será que não vale a pena ir na escola e pegar aquele paciente lá? Então tudo isso compete a uma discussão aí da equipe, né, que está fazendo esse planejamento, tá? É melhor fazer na escola? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender da discussão interna aí da equipe, né? E vai depender desse planejamento, né, que esses dados vão trazer para cada equipe. E aí, na minha unidade de saúde, né, questões que podem ficar, né, eu priorizo o atendimento dos escolares em detrimento das outras faixas etárias, né, então, bom, o Ministério está preconizando que a gente separe alguns turnos, né, dentro do nosso processo de trabalho para fazer, né, o atendimento desses escolares. Mas se eu tenho uma escola que tem uma demanda muito alta, quanto tempo eu vou ficar separando um turno por semana ou um turno quinzenal para atender essas crianças? Quanto tempo eu vou zerar essa escola em relação à necessidade? Né? Às vezes não é viável e às vezes é melhor fazer o ART na escola, pelo menos fazer uma adequação de meio, né, para a gente poder ter, né, uma necessidade, né, a gente ir melhorando essa necessidade que essas crianças têm, né, aos poucos, né? Então, isso tem que ser uma discussão baseada em planejamento e baseado em dados, né? Então, a equipe teria, né, essa competência aí de fazer esse planejamento, tá? E aí eu vou dar, né, um exemplo, né, da escola A, B e C, né, onde eu tenho aqueles índices cariados, perdidos, obturados, mas agora eu vou incluir o índice PUFA aí para a gente discutir também um pouquinho mais o que essa informação dos dentes com exposição pulpar iria nos trazer, né? Então, na escola A, que eu tenho índice cariado CPOD 3, né? Eu teria 200 dentes cariados, né? E aqui eu tenho um PUFA de 0,5, né? Somando dentes permanentes e descidos, né? Eu tenho meio dente com exposição pulpar. O que isso significa, gente? Significa que eu tenho aqui um. Deixa eu ver se eu consigo o apontador aqui, ó. Eu tenho dois dentes cariados, né? Com cárie. Só que eu tenho meio desses dois, meio dente tem meio, né? 0,5 tem exposição pulpar. O que isso significa? Significa que 25% dos meus dentes cariados têm exposição pulpar, ou seja, às vezes vou precisar de um atendimento um pouco mais complexo, porque vou ter que fazer, né, acesso pulpar, se for na criança lá, a gente gostava bastante da pasta Guedes, né, a gente coloca a pasta Guedes ou coloca o hidróxido de cálcio, né, como medicação intracanal, e aí eu vou ter um procedimento um pouco mais complexo, que o ART não vai resolver, tá? Então, vou fazer ART na escola A. Você vai fazer, só que 25% dessas crianças, o ART não vai resolver, tá? Já na escola B, eu vou lá na escola B fazer ART.
olha aqui, gente, o cariado é meio, só que o índice PUFA é meio também. Ou seja, todos os dentes cariados têm exposição pulpar. Aí você se planeja para fazer o ART na escola B, nenhuma criança vai ser plausível usar o ART. Por quê? Porque já tem exposição pulpar. Tá? Então, essas crianças eu vou ter que levar para o atendimento dentro da unidade básica de saúde. Tá? Por que é importante usar o CPOD com o índice PUFA? Justamente por causa disso. Eu sei aonde o ART vai funcionar e aonde o ART não vai funcionar. E isso é de extrema importância aí para o nosso planejamento. Na escola C, aqui, ó, tenho 0 dentes cariados, a demanda está controlada, né? Eu preciso o que fazer nessa escola C? Fortalecer a escovação aí supervisionada, fortalecer as ações preventivas, manter a estrutura, manter o acesso, né? Então, fica mais fácil eu fazer o planejamento se eu sei tanto CPOD quanto índice PUFA. Essa escola B, vou lá fazer RT? Não vai adiantar, tá? Nenhum dente vai estar aqui, né? Só um exemplo, né? Só para problematizar para vocês, né? Claro que na vida real não é bem assim, mas aqui é só para mostrar que aqui nessa escola B e na escola e fazer RT não funcionaria, tá bom? Então aqui a gente tem que pensar nessa escola B quantos atendimentos a gente faz por período, quantos períodos a gente reserva para fazer esses atendimentos escolares, né? O Ministério está preconizando para equipes aí de 20, 30 horas um turno quinzenal, para as equipes de 40 horas um turno, né, semanal. Isso é muito? É pouco? Eu não sei. Vai depender da demanda e dos dados que a escola mais próxima daquela unidade, né, vai depender desse levantamento epidemiológico que deveria ser feito para a gente planejar melhor essas ações. Né? Então, aqui, se eu atender nessa escola B 5 crianças por dia, eu demoro aproximadamente aí um mês para zerar. Mas aí, se eu atender dia a dia, se eu separar turno quinzenal, né? Não fiz a conta, mas vou demorar meses aí, né, para poder fazer, para poder zerar essa escola aí nos atendimentos, né? O que eu preciso fazer nessa escola B, né? O que essa unidade tem que melhorar nessa escola B? Melhorar acesso, né? Ou seja, toda a cárie, ela já está, a gente já está tendo exposição pulpar, ou seja, as crianças não estão acessando os serviços para a gente pegar essa criança no momento mais propício, onde não tenha exposição pulpar. Então, preciso melhorar acesso, fazer classificação de risco, melhorar a questão da referência e contra-referência, fazer ações aí de escovação supervisionada, por exemplo, né? E aí tem a questão do flúor gel também, se vai usar, se não vai usar, né? O guia de fluoretos, né, que a gente atualizou, está tá disponível aí para consulta pública também, né? O que a gente recomenda? Que, né, a gente, pelo menos, que essas crianças tenham acesso a dentifrício fluoretado, né, sendo a concentração aí do creme dental de 1000 ppm, pelo menos, né, que é o que tem o maior efeito aí preventivo aí contra a cárie dentária. Então, aqui é só uma estratégia de planejamento, né, dentro dessas escolas, que dependendo do tempo e dos turnos que a gente reserva, a gente vai ter aí de 4 a 5 meses aí para fazer um bom aí planejamento e para zerar essa necessidade, essa demanda dessas escolas, né? Esse é o objetivo talvez aí maior aí, né, do Ministério aí da Saúde, né? E aí, né, o planejamento vai depender do tamanho das escolas, né? Dei exemplos de escolas com 100 alunos que a gente demoraria aí de 4 a 5 meses aí para fazer esse planejamento, né? Então, imagine uma escola onde a gente tenha, por exemplo, 600, 700 alunos, né? Isso vai demorar muito mais tempo. Então, preciso que a minha equipe faça esse planejamento e tenha um ponto, né? Um objetivo final, uma meta para poder cumprir as nossas ações dentro de um prazo aí que seja plausível aí no mínimo, né? E o que o Ministério tem preconizado, né? Então, primeiro, né, dentro do documento aí do Ministério da Saúde, ele tem preconizado que a gente identifique e atualize esses espaços sociais escolares, né, adstritos a cada unidade de saúde, né? Então, isso compete à equipe fazer, reconhecer quais são as escolas, como que vai ser feito isso, né? O Ministério preconiza esse contato, né, com os diretores, do dentista com o diretor, com o professor, para poder planejar essas ações, né? Como que a gente tem feito aí em Mato Grosso do Sul, né?
a gente deixa esses termos de consentimento, a gente faz as reuniões, né, com os diretores, a gente avisa, ó, vamos lá, tal dia, faz a reunião, deixa os termos de consentimento, tudo certinho lá, para os diretores e professores já irem distribuindo esses termos aí para os pais, né? Então, geralmente, eles têm grupos de WhatsApp, né, com os professores e com os pais, fica mais fácil, né, o aviso e que o pai assine esse termo de consentimento, tanto para o levantamento epidemiológico quanto para autorização aí para o tratamento, né? Então, a gente preconiza, né, que o Ministério preconize que seja feito isso, né? Que a gente faça reunião para planejar também junto com os professores, com os funcionários, né? Porque a escola tem uma certa dinâmica, né? E se a gente vai fazer ações dentro da escola, a gente tem que saber e tem que ser informado de como está sendo a dinâmica para a gente se planejar aí melhor também, tá? Então, reunião com os pais, né? Isso a gente não fez, tá? A gente não fez dentro do contexto aqui aí de Mato Grosso do Sul, né? A gente faz a reunião com os professores e mais com os diretores, né? E com os pais a gente não tem todo esse tempo aí, né? De acordo com um documento preconizado pelo Ministério, fazer reunião com o pai, o responsável, isso a gente não consegue tempo aí para fazer, tá? E encaminhamento para tratamento odontológico na UBS, né? E aí o levantamento epidemiológico ele é importante porque esse encaminhamento a gente já sabe exatamente quem que precisa e quem que não precisa, entendeu? Então, não adianta eu fazer a ART numa escola, por exemplo, que 100% dos dentes cariados estão com exposição pulpar. Infelizmente, esse tratamento de ART ele não vai funcionar, porque eu preciso de uma abordagem endodôntica aí melhor, né? O Ministério aqui preconiza, né? E aí eu vou passar depois a ficha aqui para vocês, né? A gente vai depois abrir para vocês aí discutirem, né? Mas eles preconizam que a gente anote por criança e por adolescente que a gente fizer o exame bucal, né? O exame epidemiológico. Se o risco é baixo, médio ou alto para a cárie dentária, né? E tem a classificação específica que eu vou passar para vocês. Se o risco periodontal ele é baixo, médio ou alto, tá? E se tem lesões aí de tecidos moles, né? Em Mato Grosso do Sul, a gente coleta todos esses dados aí no aplicativo e a gente já tira gráfico padronizado, né, automatizado, né? Então fica mais fácil quando a gente usa o software para fazer isso. Mas dá para fazer na folhinha? Não tem, não tem problema nenhum, dá para fazer na folhinha aí também, tá? O que o Ministério está preconizando? Escovação supervisionada, independente do risco cárie, risco periodontal ou tecido mole, educação em saúde e escovação supervisionada para todo mundo, tá? E aplicação tópica de flúor só para quem tem risco alto para cárie dentária, tá? Quem tem risco alto para cárie, prioridade 1 para tratamento, né, que é o código F aqui que eu vou mostrar para vocês, e prioridade 2 para tratamento, esse código E aqui, que eu também vou mostrar para vocês na próxima ficha. Para tratamento periodontal, se tem alto risco, né, ou se já tem uma bolsa aqui, né, com mobilidade, prioridade 1 para tratamento, tá, também. E se tem lesão de tecido mole, também prioridade 1 para tratamento. Isso é o que o Ministério está colocando aí para vocês aí fazerem. A gente pode também, né, discutir. E qual que é a ficha, né? Então, essa é a ficha, né? Se vocês não têm algo que seja automatizado, vai ter que fazer aqui nessa ficha, tá? De triagem. E o critério para cárie, a gente coloca aqui a micro-região, né? O nome da criança, a data de nascimento, e por criança a gente vai anotando o risco de cárie, risco periodontal e a questão aí dos tecidos moles, né? O TM aqui, né? Então, o que seria o critério de cárie aqui? O F é quando eu já tenho dor, abscesso, comprometimento pulpar visível, que é aquele índice PUFA, né, que eu mostrei para vocês, né, que precisa do atendimento na unidade básica de saúde. O código E aqui é cavidade de cárie, né, cavidade tecido, né, amolecido, né, que ele pode ser um tratamento um pouquinho mais eletivo, né, mas que necessitaria aí, que poderia fazer o ERT, se não tiver exposição pulpar, né, mas que também pode ser feito também na unidade básica de saúde, né. E o que é o tratamento periodontal, os códigos aí do tratamento periodontal, gengivite, presença de cálculo, bolsa, sem mobilidade, né?
ou se eu tenho o dente aqui, aquele risco alto, 8 é mobilidade com perda aí de função, onde a gente precisaria de um tratamento aí mais imediato, né? E se tem urgência, né? Urgência vai ser sim ou não, às vezes está com fístula, e aí esse índice PUFA também já me daria se existe uma necessidade de urgência também, né? Na questão periodontal, a gente também vê a mobilidade, né? Bolsa profunda, né? E a questão aí dos tecidos moles também, né? Que é alterações suspeitas, né? Então, por criança, a gente faria um asterisco aí, né? Fazendo na fichinha, o que você vai ter que fazer depois para planejar? Você vai ter que somar quantas crianças tem, né, para saber quantos atendimentos você planejaria para fazer dentro da unidade de saúde, né? E aí, aqui desse jeito, a gente não consegue calcular, né, o CPOD. Você vai ver o número de crianças que necessita de atendimento, você vai somar e depois você vai fazer o planejamento aí dos seus serviços, né? No final, dá no mesmo? Dá no mesmo. Só que aqui eu não consigo nem levantar qual que é o índice CPOD, né? Para levantar o índice CPOD, a gente tem que ter um padrão metodológico para fazer essa análise. Aqui você vai dar uma olhada geral e vai ver se tem, né, dente com exposição pulpar, tecido cariado, né? Então, para que eu preciso fazer esse exame? O espelhinho e a sonda, né, periodontal para fazer esse exame aqui que o Ministério está preconizando, tá? E essa é a fichinha aí do planejamento, né? Vou deixar um tempo aí para a gente agora abrir e discutir, né? Então agradeço aí a oportunidade aí de falar um pouquinho aí com vocês, né? Tentei passar um pouquinho do nosso planejamento, nosso contexto e como que a gente pode aí melhorar aí os serviços, né? Os nossos serviços de saúde bucal para atingir, né, os escolares que mais precisariam deles, né? Obrigado aí pela atenção e fico aberto aí a perguntas aí do pessoal, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Professor, obrigada mais uma vez. Todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Sim. Obrigada mais uma vez, professor Rafael. Nós vamos organizar aqui, a Tabata está aqui no chat para quem quiser colocar as perguntas. Nós estamos aqui para organizar, tá bom? Perfeito. Se quiser. Fiquem à vontade aí. Eu vi que tem umas perguntas, agora que eu vi o chat aqui, né? Tem umas perguntas, né? Mas vamos aí. Deixa eu ver aqui. Aqui a Thalys perguntou se o software está disponível, né? O software a gente disponibilizou, estamos em conversa aí com a Fabiana, né? A gente disponibilizou para Mato Grosso do Sul, né? Se a gente for usar no Rio, né? A gente vai ter que ter umas conversas, né? Para poder implementá-lo, né? Porque a questão não é só abrir e aí depois vocês não saberem como preenche e tal. Então tem toda uma estratégia também de implementação, né? Que não é assim tão abrir lá, cadastra, já usa, né? Então eu preciso também explicar como usar, como fazer esses relatórios, como fazer, né, o planejamento. Ainda não está disponível, né? A gente disponibilizou para ainda nem para todas as cidades do Mato Grosso do Sul, né? Para algumas regiões aí do estado. A ideia é a gente implementar, né? A coordenação do estado de Mato Grosso do Sul quer implementar no estado inteiro, né? Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui. A Marcina, excelente a organizar, otimiza os resultados. O Hugo, com certeza, tá, Marcina? A gente otimiza muito, né? Se a gente sabe mais ou menos qual que é o CPOD, a gente tem como planejar para a gente poder fazer esses atendimentos, né? E também saber aonde fazer a RT ou não também, né? Porque não adianta ir lá na escola, vou fazer a RT sem ter esse planejamento, né? Como eu mostrei durante a palestra, né? Poderia explicar melhor sobre as siglas da ficha de triagem, né? Então, essas siglas, elas estão na própria ficha lá, né? Deixa eu pegar a ficha aqui. Vou compartilhar aqui de novo, então, para poder mostrar aqui para vocês, tá? Aí eu descompartilho aqui, tá? Mas acho que foi aí, né?
Para cárie, né? A gente avalia o critério da cárie, ó, A, B, C, D, E, F. Ele falou assim, Para mas aí cada você te criança, contar esse mês. Ah, é esse para mês? cada É, criança vai ter uma ela sigla, falou tá? que Então, mês você passado vai não era pra anotar descontar porque ele a deve pior ter. condição. Aí virou o mês, vai ser esse mês. Ela tá achando que ela recebeu no final. Ela tá achando que ela não pode Alguém tá falando aí, tá dando interferência. Mas você anota a pior condição para aquela criança. Então, se aquela criança tem 3 cáries que não tem exposição pulpar, mas tem dor e abscesso em um dente, você vai colocar o critério de cárie F aqui, tá? Que é o pior critério que a gente anota por cada criança, tá? E aí, se ela não tem nada, né? Você coloca A, tá tudo rígido, por exemplo, né? Se tem dente restaurado, é B. Se tem algumas cavidades crônicas, eles com sulcos escurecidos, né? Mancha branca inativa, já tem um selamento, né? Um IRM, um ionômero, né? Você coloca C. Muita placa e mancha branca ativa D, tá? E aí o D, ele já tem alto risco de cárie, né? Para o periodontal, né, é só se você seguir a fichinha aqui, você vai ver, ó, um gengivite, dois presença de cálculo, sempre a pior, né? Então a gente faz por sextante, né? Sextante molares, depois incisivos, outros molares, depois na arcada inferior. Se eu tenho mobilidade, perda de função, aí é o 8, tá? Se eu tenho bolsa, mas sem mobilidade, critério código 6. Ausência no sextante X e sequela de doença periodontal anterior, uma letra B aqui, tá? E tecido mole, ó, alteração suspeita ou lesão de alto risco, né? Que aí a gente precisaria encaminhar, né, para o serviço ou fazer a biópsia, né, tal. Aí também a gente coloca ali, né? Mas basicamente é isso, né? Então, por criança, a gente vai ter o nome, a data de nascimento e vai colocar o risco de cárie, o índice periodontal por sextante, tá? Aqui tá errado, aqui nessa ficha, né? 16 e não 14 aqui, né? E o tecidos moles aqui, né? Essa é a ficha preconizada aí pelo Ministério. Não sei se eu respondi aí para vocês, se tiver mais alguma dúvida, né? Mas ela tá bem tranquila assim de ser preenchida. A Juliana perguntou do PUFA, né? O PUFA é só você somar, Juliana, o PUFA, os dentes que têm exposição pulpar, né? Então, se eu tenho um dente numa criança com exposição pulpar, eu coloco o PUFA lá positivo, é 1, tá? Isso a gente calcula no software, né? No aplicativo, né? Pela ficha do Ministério, o PUFA seria esse critério F aqui, ó, que é dor, abscesso, comprometimento pulpar visível, tá? Então, se você somar, né, por criança o número de dentes com a letra F, né? Só que aqui nessa ficha não vai dar para você fazer isso. Você só vai colocar se tem algum dente com comprometimento pulpar visível. Aí você sabe que aquela criança é uma criança que tem PUFA positivo, né? O ruim da ficha aqui do Ministério, eu não sei o CPOD, não sei o índice médio de dentes com exposição pulpar, e não sei o número médio de dentes cariados. Eu só coloco a pior condição por criança, tá? Esse que é o ruim da ficha aí preconizada aí pelo Ministério, tá? Eu não consigo saber, eu não consigo calcular esse índice que vocês estão perguntando, né? Com essa ficha aqui, eu só consigo calcular se eu faço um levantamento epidemiológico, né? E se eu registro os dados dente a dente, que é o que a gente faz com o software, tá? Esse é o problema de usar essa fichinha aqui do Ministério, tá? A idade estipulada de quinta a nono ano, eu acho, né, que inclui pré-escola, 4 e 5 anos, né, creches e educação infantil, tá? Por quê? Porque já tem alto índice de cárie nessas crianças e se você puder fizer, né, nessas faixas etárias, seria bom também, tá? Tô respondendo vocês aí, pessoal? Tô passando aqui no chat aqui, vendo aqui, tá? Sim, tá passando. Está disponível, tá? Essa tabela, acho que a Lívia perguntou aqui, né? Está disponível sim.
Fabiana, não sei se vai passar para eles, né? Aí eu não sei se o Estado vai imprimir essas fichas ou se imprime na unidade, aí eu não sei responder para vocês, tá? PUFA seria para decidos. Essas fichas tiveram acesso, porque estavam na sugestão para o dia 8, dia D. Os coordenadores receberam. Estavam lá como sugestão, né? E fica a critério da gestão municipal. Perfeito. O PUFA é para decidos e permanentes, sim, tá? Então eu posso ter um índice PUFA para decido e posso ter para permanente, né? Então eu tenho exposição pulpar em decido, que aí vou precisar, de repente, colocar uma pasta Guedes ou colocar um hidróxido de cálcio ali, fazer um acesso, né? O tratamento ele vai ser um pouquinho mais complexo também, né? Ou vou extrair esse dente, ele já está na época de erupção, né? Vou extrair e vou favorecer a erupção ali do permanente, né? E para o dente permanente eu calculo o PUFA do mesmo jeito, tá? Então não tem segredo, é só somar o número de dentes, né? Nessa ficha, como você coloca só a pior condição por criança, eu não consigo, né, fazer esse cálculo, a não ser que você faça uma ficha com todos os dentes e você some todos os dentes, né? Aí só que é trabalhoso, né? Então, com o software, com o aplicativo, fica muito mais fácil, que eu já sei exatamente por escola, por cidade, né? Tudo automatizado, né? Então, a partir do momento que lançou no aplicativo, a gente já tem os gráficos automatizados, tá? Que é o que a gente tem implementado aqui no estado aqui de Mato Grosso do Sul, tá? Fazer esse levantamento aqui, a Jennifer, é muito mais trabalhoso. No caso de fazer sem o software, podemos fazer por turma em cada escola? Pode. Fica a critério da equipe, tá? Então pode fazer por turma, óbvio, não tem nenhum problema, tá, Jennifer? Vão ser liberadas verbas para aquisição dos materiais? Acho que sim, né, Fabiana? Foram. O Ministério Já vai pagar, né? Já pagou, já. Então, sim. O município já recebeu. Perfeito. Do que eu vi de pergunta é isso. Se alguém quiser falar, comentar alguma coisa, aí fique à vontade Pode também, né? A falar. gente tem um tempinho aí para discutir. Quiser abrir, quiser criticar, pode criticar também. Alguém quer fazer alguma colocação? Querem falar? Eu não sei também se eu pulei alguma pergunta, né? Acho que não, professor. Eu estava correndo aqui, estava tudo certinho. Muito bom. Fabiana, boa tarde. Ei, Luiz, tudo Boa bem? tarde. Tudo bom? É só uma questão legal até dessa ação. Seria bom fazer um termo de consentimento aos pais que as crianças vão passar por esse estudo, ou não? Como que fica essa questão? Claro que no passo a passo que vocês receberam tem exatamente sobre isso, né? Tem um terminho lá, como se fosse uma autorização. Vou passar novamente, tá bom? Isso. O Ministério preconiza, tem o termo de consentimento também, né? Que você já está tudo feito, é só passar o termo, o pai assina, e isso aí tá tudo já liberado aí para vocês, tá? Então a gente tem, né, os termos. E aí nas reuniões você já apresenta esse termo para o diretor, né? Ele vai pedir como que é esse termo, né? Então, todas as conversas que a gente tem nas escolas aqui, a gente já explica, né, que vai precisar da autorização dos pais tanto para fazer o levantamento epidemiológico quanto para fazer o atendimento, né? A partir do momento que a gente só analisa a criança, que ela abre a boca, né? Como a gente conduz a pesquisa, na pesquisa eles exigem até o termo de assentimento, tá? O que é isso? A criança ela tem que saber o que a gente vai fazer nela, né? Então, ela tem que assentir que a gente vai olhar, vai colocar um espelhinho dentro da boca, vai fazer o exame epidemiológico, né? Então ela às vezes ela não assina, a gente coloca o dedinho dela naquele termo de assentimento com figuras, né, explicando o que a gente vai fazer, né, com a criança. Tudo isso a gente tem que respeitar os preceitos éticos aí normais, tá?
Coque Santo Agostinho, podemos modificar essas anotações para ser mais simplificado, de acordo com a demanda? Eu não vejo problema, tá? Desde que esteja esclarecido, né? Você resumiu ali com as próprias palavras e está bem esclarecido, eu não vejo problema nenhum em mudar aí esses termos. Não sei você, Fabiana, se O precisa. Ministério deixou eles à vontade, o município à vontade, para poder adequar de acordo com a realidade. Felipe Mansur, quando se opta pelo RT nos consultórios, deixa eu ver aqui. Opa, perdi aqui porque acho que desceu aqui. Quando se opta pelo RT nos consultórios, continua a necessidade de apontar que foi realizado em ambiente escolar, na ficha de atendimento individual. Eu acho que para o Ministério tem que mostrar que é atendimento em escolares, né, para ter o financiamento. Então, sim. Tá. Tem lá um espacinho na ficha no local, colocar escolas e creches. Parabenizar, obrigado aí pelos elogios, né? A gente está só refletindo, né? E está só ampliando a reflexão aí de vocês, né? Então, só estou dando o meu ponto de vista, né? Do que a gente faz com esses levantamentos, o que a gente estima a partir desses indicadores, né? CPOD1, né? CPOD1 naquela escola significa o quê, né? É dente cariado, é obturado, qual que é a minha necessidade de fato, entendeu? Quantos dentes eu vou ter naquela escola? Ou seja, se eu tenho 100 alunos, CPOD é 1, é 100 dentes com experiência de cárie. Então, eu preciso, né, saber se é cariado, se é obturado. Né? Então, tentei traduzir esse conhecimento para deixar um pouco mais simples para quem está na ponta mesmo, entendeu? Importante, a Michelle falando aqui, importante conversa com os pais, né? Pois existe uma insistência muito grande em responsabilizar os próprios filhos pelas cáries, né? Isso, de fato, em Mato Grosso do Sul a gente não consegue conversar com os pais, a gente não temos tempo para sentar, porque assim, às vezes a gente viaja, né, pelo interior e não dá tempo de conversar com o pai, tá? Mas, pô, se vocês conseguirem, seria excelente, entendeu? Ter essa reunião com os pais, né, explicar, eu acho excelente. A gente não consegue fazer isso no nosso contexto, porque a gente está viajando, né, tal, e aí não dá tempo de bater essas agendas aí com os pais. A Renata, os profissionais que estão usando foram calibrados, né? A gente teve uma calibração, né, para usar, por isso que não adianta implementar sem ter essa calibração, porque aí vai, não vai ser estimativas comparáveis, tá? Então a gente fez a mesma calibração do SB Brasil 2020, né? Então, para implementar, tem que ter essa calibração, senão não vai adiantar, tá? Fico feliz aí que consegui agregar aí o conhecimento para vocês. Né? Na verdade, a gente tenta traduzir o que está na ciência para poder ficar prático aí para vocês, tá? A compra do software somente via Estado, né? É uma negociação mais com a Secretaria de Estado mesmo, né? A gente tem o registro, né? A patente do software e tal, então a gente estamos implementando em Mato Grosso do Sul e teria que conversar com a coordenação estadual mesmo, né? Não dá para passar para o dentista fazer sem o consentimento da coordenação estadual, tá? Isso, infelizmente, tem a hierarquia que a gente tem que respeitar, né? Ninguém quer falar, todo mundo com vergonha, só quis mandar pelo chat, né? Mas tranquilo. Eu deixei no começo lá, vou deixar meu e-mail aqui, né, também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, aelo.rafael@gmail.com, tá? E o institucional, rafael@gmail.com. O institucional só inverte, tá? Rafael. Oi. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Quem fala? Aqui quem fala é Bárbara, eu sou dentista e estou na coordenação do Programa Saúde na Escola, aqui em Angra dos Reis. Perfeito, Bárbara. Eu queria tirar a dúvida se o uso das fichas será obrigatório ou facultativo, até por conta dessa calibração, né, que você comentou aí a respeito dos profissionais.
É, assim, a ficha vai facilitar você registrar e saber depois quem são as crianças, né, ou os adolescentes que têm risco alto, baixo, né, e médio aí de cárie, né, e questão periodontal também, tá? Acho que ajuda, tá? Mas assim, fica muito a critério da equipe, né? Eu acho que mesmo não tendo a calibração, a ficha te ajuda a selecionar aquelas crianças e adolescentes que têm um risco mais alto e que precisa você levar essas crianças aí para o consultório, tá? Então eu acho que ela ajuda, tá bom? Mesmo sem calibração, você foi lá, você fez o exame, você fez um exame bucal e você viu que aquela criança tem risco alto. Depois, se você chamar essa criança, o risco não era tão alto, mas você já chamou ela e já viu. Então eu acho que ela facilita, tá? E é o que o Ministério está preconizando. Então, eu optaria, pô, se não vai usar nada, usa pelo menos a ficha para poder ter esse registro de que você, de fato, comprova que você fez essas ações, você tem registrado os nomes das crianças que você analisou, né? Independente de calibração ou não, tá? Então, acho que a ficha é importante para você até comprovar o seu atendimento e quantas pessoas você triou, que você fez essa triagem inicial. Não sei se respondeu, Bárbara. Sim, não, é porque aqui em Angra a gente tem, né, formas de registro, né, pela nossa Uhum. plataforma própria, né, que faz contato, né, com o ESUS. Então, registro não é o nosso grande problema. Eu fico mais preocupada, realmente, assim, até como Uhum. dentista, de levar mais uma tarefa para o colega e já está Certo. soberbado na ponta. Então, como os colegas já Perfeito. têm essa possibilidade, a gente já faz esse trabalho, né, na escola, faz avaliação, levantamento epidemiológico, lança na plataforma, a gente não fica sem os dados, né, nem a gente, nem o Ministério, entendeu, Rafael? Era essa a minha Perfeito. colocação. Mas assim, eu entendi. Se você já tem as suas fichas e já usa o seu padrão, não tem problema nenhum também. Eu acho que pode ser feito também. Não vejo nenhum problema. Estão perguntando aqui a gravação. Aí a gravação acho que é com o Vai Estado ficar depois, né? gravado. Vai ficar Vai ficar gravado. gravado e fica disponibilizado, né? Fica, fica. Nós vamos avisar. E a Ellen está com a mão levantada. Ellen Vivi. Pode falar, Ellen. Oi, boa tarde, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Ellen. Você. Você pode, você pode responder minha pergunta lá, por favor? Você quer fazer? Porque eu acho que eu passei ela e não vi depois aqui. Quando já pode começar o terreno, no TRA no PSE? Eu acho que já está livre para começar, desde agora. E deixa eu te fazer outra pergunta, o prazo máximo, porque assim, as escolas já estão entrando de férias agora no final de novembro, Isso. né? Esse é um problema também. Fazer, porque, por exemplo, na minha área, a gente tem muitas escolas, né? Mais de 140 escolas, e aí a gente tem que ver, eu tenho que ver para estar entregando esse trabalho, né? E tem até colegas que já passaram, entregaram já. E como é que vai fazer? Vai voltar? Aí Como é que tem a gente que pode planejar com trabalhar? a. Eu acho que já pode começar, né, Fabiana? Já Já fazer, né? começou, Se já tá já. com os Sim, sim, materiais, né? Já está na hora de iniciar. Tem sim. quase um mês que as aulas começaram, né? E as escolas? Porque assim, você vai começar, Ellen, primeiramente fazendo uma reunião com o diretor da escola, né? Então, acho que você já pode já fazer essa abordagem, né? O diretor vai te pedir algumas coisas, você já pode mostrar como que seria o termo de consentimento para ele, para o atendimento. Então, essa questão inicial desse planejamento, que demora um mês, você já pode fazer, já pode contactar os diretores e já começar a apresentar os formulários, as fichas, para ele saber como que vai ser coletado esse dado e já fazer esse planejamento, entendeu? Assim que ele passar, os pais autorizarem, você já pode ir na escola e já fazer essa triagem inicial, entendeu? E o Então, já código pode iniciar. é o mesmo? O quê? O código do TRA é o mesmo? O código para lançar? O código está até Pode na na apresentação. ficha. Está na apresentação do PSE que Ah, nós fizemos. Isso. Você está sem, porque a minha dúvida maior é o tempo, né? na ficha individual.
Você está sem, né? A ficha individual, não. E a gente tem um mínimo de procedimento para fazer? Não, não tem mínimo. Ah, então tá jóia, então. Então tá, então vou fazer essa reunião já aqui para estar alinhando com os colegas, para a gente já começar a fazer esse atendimento nas escolas, para poder já conseguir atender o máximo possível. Perfeito. Tá bom, Pode obrigada, hein? iniciar já, sem problemas. Tá jóia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fabiana, Fabiana e Rafael, boa tarde mais uma vez. Uma questão, foi preconizado na outra apresentação a questão do CIV de maior viscosidade para a realização do TRA. Ah, a utilização, vamos lá, de um CIV normal ao invés do maior viscosidade, qual é, assim, o empecilho, o problema? Então, a orientação é que a gente use o ionômero, né, mais indicado para ter maior eficácia na técnica, né? Então, o Ministério ele forneceu os critérios, as características desse ionômero para que vocês possam fazer a compra, né? Solicitar durante a licitação. É o melhor. Eu pergunto isso até porque a gente está fazendo a licitação para compra disso. Mas aguarda chegar esse material para começar o tratamento ou pode começar a ação com o CIV normal e... Tem outras, tem outras ações que vocês podem fazer dentro das ações de saúde bucal, do Sim, programa PSE. Vocês já podem começar a fazer. tá ok, perfeito. Muito obrigado. Perfeito. O Hugo perguntou aqui, ó, pergunta interessante, né, de se a gente pode fazer as anotações através do PEC, né? Porque ele é bem específico e tem como marcar as faces dos dentes. O problema, Hugo, é você, na escola, você fazer a triagem e anotar ao mesmo tempo, entendeu? Se você conseguir isso no celular, né, e tiver alguém para fazer isso, pode, tá? Mas é mais difícil, tá? Você fazer isso dentro do ambiente escolar, né? E aí a ficha é mais fácil para você anotar, e depois você sabe quem que precisa ou não. Eu não sei se o PEC gera depois relatórios aí para vocês, né? Com dentes aí que precisam, né, se é fácil você depois acessar esses relatórios de quem tem e quem não tem, se você filtra pela condição dentária para saber quem você precisa agendar. Na folha fica mais fácil, já bate o nome ali, já sabe quem que você tem que agendar ali para o serviço, né? Então, às vezes fica mais fácil fazer na folha, né? Não sei se o PEC tem essas funções, né? Se bem que o PEC sempre vai melhorando também, né? Aí eu que te pergunto, tem como ou não? Eu não sei se pelo PEC dá para depois filtrar pela condição dentária e não pelo nome da criança, né? Certo, pessoal? Mais alguma pergunta, pessoal? Luiz, tudo bem? Oi? Tudo bem? Tudo certinho. Maravilha, então. Tá olhando o chat. Professor, mais uma vez, muito obrigada. O senhor falou de como é que foi que nós nos conhecemos, mas eu que quero dividir aqui com os colegas, que na verdade foi um privilégio para mim. Nós fomos sorteados e caímos no mesmo grupo de trabalho, né? Uma metodologia lá do Ministério, para que nós redigimos um documento que ainda será publicado. Então, foi ali que a gente começou o nosso diálogo, né? A entrosar. Uhum. E só agradecer pela sua disponibilidade mais uma vez. O professor Rafael, na hora que eu fiz o convite, ele aceitou assim, de imediato
E com certeza aqui, pela quantidade, nós chegamos a ter 252 pessoas aqui na sala. Então, eu só agradeço também aqui aos coordenadores municipais pelo apoio na ampla divulgação. Isso só reflete aqui o grau de comprometimento de todos, né? E dizer que a gente está aqui no suporte, no apoio, para tudo que vocês precisarem para que a gente possa avançar ainda mais com os nossos dados, né? Perfeito, eu que Muito, agradeço, tá, Fabiana? Estou à muito, muito, disposição, muito né? O que obrigada. precisar, pode contar comigo aí, tá bom? E sobre o software, nós iremos conversar mais uma vez. Aham. É isso então. Agradeço muito aí a presença de vocês também, viu? Fico muito, né, feliz aí dessa alta participação, dúvidas, né? Isso é muito bom aí para a gente que tá ter esse feedback aí de vocês, tá? E novamente agradeço, tá, Fabiana, o convite. Estou à disposição, tá bom? O que Nós é precisar, pode agradecemos chamar. pela brilhante palestra. Obrigada, professor. Foi muito Valeu. útil. Muito obrigada. Pessoal, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada pela participação de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.